Irmãos, o tema dessa mensagem, distrações terrenas e ambições eternas, elas têm como foco nos despertar e nos alertar daquilo que pode estar nos impedindo de nos tornarmos verdadeiros discípulos que são comprometidos até o final. As distrações, elas nos impedem de entender o que realmente é importante. E muitas vezes, pior do que uma distração é você nem saber o que é tão importante assim. O que é o objetivo final, o propósito das nossas vidas. Vou dar um exemplo bem bobinho, mas é uma história que se conecta muito com isso que nós precisamos transmitir aqui nessa manhã. Um jovem, ele tinha o seu avô como uma grande inspiração, e eles estavam na fazenda do avô, e o avô, ele era um homem muito temente a Deus. E aquele jovem chega para o seu avô e fala: avô, como que o senhor conseguiu chegar no fim da vida, sem desanimar, sempre apaixonado pelo Senhor, entregue, servindo a Deus todos os dias da sua vida, independente se a situação estava boa, se estava ruim? Como que o senhor conseguiu chegar até o fim? O senhor me conta de tantos amigos que andaram com o Senhor e hoje eles não estão mais na presença de Deus e morreram longe da presença de Deus. Como que o senhor segurou até o fim? Como que o senhor conseguiu até o fim? E esse avô vai ali no quintal com o seu neto, e ele pega um cachorro de caça, pega uma lebre, um coelho ali, ele mostra esse coelho para o cachorro e solta o coelho e solta o cachorro. E aquele cachorro que viu aquele coelho começa a correr atrás, desesperadamente, daquela lebre. E ao latir e ao ficar lá todo desesperado por conta do que ele viu, outros cachorros agora começam a vir atrás, e aí tem todo aqueles 5, 6 cachorros correndo atrás, e ficou aquela correria, daqui a pouco um desanima, outro desanima, outro desanima, outro desanima. No fim das contas, somente um cachorro foi até o final e pegou lá a lebre, que era o cachorro que viu o coelho. E ele diz: é isso, eu vi o motivo pelo qual eu corri até o final. Aqueles outros cachorros, eles correram porque eles ouviram outros cachorros correndo, eles viram o cachorro gritando, eles viram o cachorro lá desesperado, latindo, e por conta desse ânimo, dessa empolgação, os outros foram atrás. Mas somente aquele que vê o objetivo final, somente aquele que enxerga com clareza o motivo pelo qual ele está correndo, é aquele que chega até o final. E é sobre isso que nós vamos falar, sobre o que nós precisamos ver, o que nós precisamos enxergar no Senhor. O que aqueles discípulos enxergaram no Senhor, que fez eles correrem até o fim, como nós lemos em Hebreus capítulo 12. Qual que é a raiz do problema? Qual que é o problema atrás disso? A raiz do problema é que a falta de clareza do porquê nós somos salvos pode nos tornar discípulos distraídos. Então eu quero começar te perguntando aqui, por que você é salvo? Jesus te salvou de quê? E Jesus nos salvou para quê? E existem 3 meias-verdades que nós precisamos ir um pouco mais fundo nelas. Por que meia-verdade? Porque é verdade sobre a salvação, mas não é tudo. E se você para nessa meia-verdade, você para no meio do caminho. Então, para introduzir essa mensagem, quais são essas 3 meias-verdades sobre a salvação que nós precisamos avançar nesse conhecimento? Primeira coisa é que a salvação é para te dar uma boa vida. Não, porque a Bíblia diz que Jesus veio para me dar vida e vida em abundância. Está certo? Em partes, sim. Mas será que toda a obra da cruz e tudo que Jesus fez na cruz por mim e por você se resume a te dar uma vida boa? E quando você alcançar a vida boa, o que vai acontecer dali para frente? Outro ponto é, a salvação é para te livrar do inferno. Sim, está correto. A salvação foi a obra da cruz para nos livrar do inferno. Você foi livre do inferno? Amém? Amém. Beleza, mas a partir do momento que você é livre do inferno, o que vai acontecer dali para frente? Acabou? Só esperar? Então, por mais que a salvação inclua o livramento do inferno, não é a verdade completa. E o terceiro ponto é, a salvação é para te levar para o céu. Agora sim, é a verdade completa. Ainda não. Porque no dia que você for salvo e tiver a convicção de que você vai para o céu, você vai fazer o que a partir desse dia? Esperar também? Vai ficar sentado no banco da igreja? Agora eu já sou salvo, vamos esperar Jesus voltar e vamos tomar cuidado aqui, né? Então, esses 3 pontos, eles são verdade. Mas eles não são o centro do verdadeiro propósito de Deus a nos salvar. Mas então, Mateus, qual é o verdadeiro propósito por trás da salvação? É nos tornar participantes do seu plano.
E para ser participante do plano, Deus vai provavelmente te dar uma vida boa? Ele quer? Sim. Ele vai te livrar do inferno? Sim. Ele vai te levar para o céu? Sim. Mas tudo isso é o meio, ainda não é o fim. E qual é esse plano? Qual é esse propósito que vai além de ser livre do inferno, vai além de ter uma vida boa? E se você olhar para os discípulos, talvez nós não podemos considerar vida boa o que nós achamos que é uma vida boa, né? Porque um morreu enforcado, outro morreu crucificado de ponta cabeça, outro foi cortado no meio, outro foi apedrejado. E a gente acha que é só viver uma vida boa, né? Mas enfim, vamos lá. Efésios capítulo 1, 9 e 10, nós vemos Paulo trazendo clareza para qual é o plano perfeito de Deus. Efésios 1, 9 e 10 diz: agora Deus nos revelou a sua vontade secreta a respeito de Cristo. Isto é o cumprimento do seu bom propósito. E qual é esse propósito? Qual é a vontade secreta que foi revelada em Cristo Jesus? E o plano é este: no devido tempo, ele reunirá sobre a autoridade de Cristo tudo que existe no céu e na terra. Então, mais do que ser salvo, Deus quer usar você para trazer o céu à terra. João capítulo 1 vai terminar falando que Jesus ele é a escada que conecta a terra ao céu, o céu à terra, e que ele via sobre Jesus os anjos subindo e descendo essa escada. O plano de Deus, irmãos, não é apenas que você vá para o céu, mas é para que você possa trazer a realidade do céu para essa terra. É convergir, tornar uma nova coisa, uma coisa única, o céu e a terra. Hoje, a terra e o céu estão separados por conta do pecado. O pecado entrou na humanidade e a terra está ferida. O mundo jaz no maligno. Mas a vontade de Deus é que essa terra seja restaurada. O reino de Deus seja estabelecido, para que ele venha reinar e cumprir o seu propósito no nosso meio. Amém? O desejo de Deus, a vontade de Deus é Deus habitando no meio do seu povo de forma plena, com uma terra restaurada, dominada pelo Senhor. Esse é o propósito do Senhor. Veja lá em Apocalipse capítulo 21, versículo 1 e 2, o cumprimento final desse propósito que um dia nós vamos ter a honra e o privilégio de ver acontecendo. Hoje você lê sobre isso, um dia você vai ver isso acontecendo. Então eu vi um novo céu e uma nova terra. Então veja, um novo céu e uma nova terra unidos agora, sem a separação do pecado, sem o problema do pecado que fere essa terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra já não existem, e o mar também não mais existe. Eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, como uma noiva belamente vestida para o seu marido. Eu ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: vejam, o tabernáculo de Deus está no meio do seu povo. Deus habita com eles, e eles são o seu povo. E o próprio Deus está com eles. Esse é o plano final, irmãos. Esse é o objetivo final. Resumindo, isso é o que os discípulos viram. Isso é que os homens, os heróis da fé do Antigo e do Novo Testamento enxergaram. Uma pátria celestial, incorruptível, perfeita, santa, onde não há dor, onde não há doença, onde não há tristeza, onde não há morte, onde tudo é perfeito. E ao enxergar que essa pátria celestial um dia viria a essa terra de forma perfeita e plena, esses homens e mulheres decidiram gastar a sua vida se tornando discípulos do Senhor até os seus últimos dias. Porque eles vislumbraram a nova Jerusalém. E esse é o plano de Deus, irmão, para a minha vida e para a sua. E é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje, amém? De forma mais prática, nós vamos abordar aqui hoje duas coisas que distraem o discípulo. Quando nós temos a revelação desse plano, quando nós temos a revelação desse projeto, quando nós temos a revelação daquilo que é eterno, daquilo que é maior, o diabo, ele vai tentar te parar. Se ele não conseguir te parar, ele vai tentar te distrair, para atrasar o seu caminho, para atrasar o plano que Deus tem na sua vida. Então, o diabo ele vai usar de duas estratégias, eu quero falar de duas, ele pode usar de mais, para te distrair nessa jornada em busca da nova Jerusalém, da pátria celestial, ao qual nós somos peregrinos nessa terra. E a primeira coisa que pode distrair um discípulo são as bênçãos e as promessas. Aquilo que Deus te prometeu, aquilo que Deus quer te dar, ou Ele já te deu, pode se tornar uma arma na mão do diabo para te distrair do verdadeiro propósito.
Vamos ler Hebreus capítulo 11. Nós vamos pular em alguns versículos, porque o capítulo é grande. Então nós vamos ler do 8 ao 12, depois do 32 ao 34. O autor vai falar dos heróis da fé e das promessas que eles viveram, ou não. Vamos lá. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber como herança. Qual que era a promessa? Receber a terra como herança. E partiu sem saber para onde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Pela fé também a própria Sara, apesar de não poder ter filhos, já idosa, recebeu poder para ser mãe, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também, de um só homem, praticamente morto, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Agora vai lá para o versículo 32 a 34. E o que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé conquistaram reinos, praticaram justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam de ser mortos à espada e da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos na guerra e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Uau! Quanta promessa! Quanto milagre! Quanta ação sobrenatural Deus liberou sobre a vida desses homens para eles serem testemunhas para nós hoje. Amém? Vamos lá, vamos listar aqui algumas bênçãos que nós lemos acima. Uma grande herança, como foi prometido para Abraão, a cura da esterilidade, ter filhos e uma posteridade abençoada, conquista de reinos como Davi, vitórias de guerras, livramentos sobrenaturais como Daniel na cova dos leões e andando sobre a fornalha, e a ressurreição de mortos. Incrível. Imagine você viver esses milagres, imagine você experimentar esse nível de milagres. Você ir no velório, impor nas mãos e o morto ressuscitar. Que nível de milagre, que nível de promessa. Grande, não é, irmãos? Esses heróis da fé nos inspiram. Mas veja o que o capítulo 11, ele enfatiza duas vezes. Irmão, quando a Bíblia enfatiza uma coisa duas vezes, é porque aquilo é muito importante e merece uma atenção especial. No verso 13 e 38, o autor diz assim: todos estes morreram na fé e não obtiveram as promessas. Ué, como assim? Mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. No 38 e 39 o autor repete: o mundo não era digno deles. Andaram errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas e pelos antros da terra. Todos estes, mesmo tendo obtido um bom testemunho por meio da fé, não obtiveram e nem concretizaram a promessa. Como assim? Abraão e a sua posteridade, que é o povo judeu, tantos homens de Deus vivendo tantos milagres, tanta coisa incrível, tanto milagre sobrenatural que eles viveram, que Deus falou que eles iam viver, e o texto que ainda diz que eles não alcançaram a promessa. Depois de tanta bênção, depois de tanto milagre, o texto enfatiza duas vezes: eles ainda não alcançaram a promessa. Irmãos, os maiores heróis da fé que discipularam gerações, através do seu testemunho, no fim das suas vidas ainda não alcançaram a maior promessa. Que promessa é essa que esse texto diz que existe, que vivendo tantos milagres e tantas bênçãos em vida, eles ainda não alcançaram isso no final? Deixa eu te fazer uma pergunta. Se você pedisse uma bênção para Deus, pensa na bênção que você está precisando aí. Sei lá, uma provisão financeira, uma mudança na área de trabalho, uma cura, um milagre, alguma coisa dentro da sua casa, da sua família. Pensa aí. Pensou? Agora, imagine que você está no seu quarto orando, pedindo por isso. E pensa na maior, naquela bênção grande. Você está lá clamando para Deus manifestar essa bênção sobre a sua vida. Aí desce um anjo no seu quarto. Ele fala: Deus me enviou aqui para te fazer 3 perguntas sobre essa bênção. Deus quer saber por que Ele tem que te abençoar. Por que Ele deve te abençoar? Não que Deus tenha que te abençoar. Amém? Vocês estão entendendo onde eu quero chegar. A segunda pergunta é: o que vai acontecer quando essa bênção for liberada? O que vai acontecer na sua vida? O que muda? Então, por que você deve ser abençoado? O que vai acontecer quando essa bênção se manifestar na sua vida? E terceiro, quem vai ser beneficiado com essa bênção?
Se Deus fizesse essas 3 perguntas hoje, que resposta você daria? Assim você vai entender se essa bênção seria uma distração para você ou se ela seria uma ferramenta para o cumprimento do propósito de Deus sobre a sua vida. Por exemplo, eu vi um jovem comentando esses dias, eu quero fazer faculdade de medicina, e eu estava buscando a faculdade de medicina, mas depois eu parei para pensar, com a vida corrida que eu já tenho, se eu entrar na medicina, como que vai ser a minha vida com Deus? Será que eu vou conseguir dar conta? Será que eu vou cumprir meu ministério? Será que a correria e a faculdade não vai poder talvez afetar minha fé? E ele entendeu que talvez não era o momento de buscar essa bênção, essa promessa, mas entendeu o que Deus queria para ele. Estou falando que fazer faculdade de medicina não é bênção. Só estou falando que no caso dele, ele entendeu que a busca por aquela bênção poderia distraí-lo do verdadeiro propósito. E aí vai de cada um, é Deus falar no seu coração e você entender como você vai lidar com aquilo, qual seria a sua resposta. Eu amo a resposta que o salmista dá no Salmo 119. Em busca, como ele pede, como ele ora pedindo a bênção de Deus. 119, do verso 17 ao verso 20, olha como que o salmista clama pela bênção de Deus. Seja generoso com o teu servo, para que eu viva e observe a tua palavra. Deus, derrama generosidade sobre a minha vida. Mas para quê? Para eu ganhar dinheiro? Não. Porque através dessa generosidade eu vou conseguir ter uma capacidade, uma habilidade de buscar mais a tua palavra. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Deus, me dá sabedoria, me dá discernimento. Para quê? Para ganhar dinheiro? Para ser mais eloquente? Para ganhar influência? Para conquistar aquilo outro? Não. Me dê tudo isso para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Deus, eu sou peregrino na terra. Não esconda de mim os teus mandamentos. Consumida está minha alma por desejar incessantemente os teus juízos. O salmista aqui está clamando por generosidade e discernimento sobre a sua vida. Para quê? Para conhecer mais a Deus. Para estar mais próximo de Deus. Para entender o que Deus tem para a vida dele. Para desfrutar da presença de Deus. E não meramente para ter uma resposta humana, uma resposta natural. Não que seja errado. Mas que ele precisa colocar em primeiro lugar o Senhor. O salmista, ele tinha um objetivo ao buscar a bênção de Deus, que era conhecer a Deus e torná-lo mais conhecido. E esse é o objetivo, por exemplo, irmão, do discipulado. Por que nós discipulamos? Não, a gente discipula para ter uma vida melhor. Não, a gente discipula para a pessoa ficar mais parecida com Cristo. A gente discipula para ficar mais parecido com Cristo? Sim. Mas se esse ali é o fim, você pode usar de outros artifícios para fingir ser parecido com Cristo. Então, além disso, qual que é o motivo do discipulado? Conhecer a Cristo e torná-lo conhecido. Por que você discipula? Para conhecer a Cristo e torná-lo conhecido. Por que eu me permito ser discipulado? Para conhecer a Cristo e torná-lo conhecido. Prosperidade, ser a sua imagem e semelhança, crescer em fé, poder exercer o ministério, é tudo consequência de conhecer a Cristo e ter um desejo de torná-lo conhecido. Veja que Filipenses 3, do 7 a 14, Paulo diz: o que para mim era lucro, isto eu considerei perda por causa de Cristo. Irmãos, Paulo, ele era o cara. Formado na melhor, se a gente trouxesse para os dias de hoje, era formado na melhor universidade, andando com as pessoas mais inteligentes que existiam, dentro dos círculos de maior influência que existe. Paulo, ele era o cara. E aí ele chega e fala, tudo o que para mim eu conquistei, que era lucro, tudo o que eu formei na minha vida, todos os meus títulos, todos os meus bens materiais, toda a minha inteligência, toda a minha eloquência, toda a minha influência, toda a minha capacidade, eu considero perda por conta de Cristo. Na verdade, eu considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, meu Senhor. Por causa dele, eu perdi todas as coisas e as considero como adubo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, mas aquele que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus na fé. O que eu quero é conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. Tomar parte dos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para que de algum modo alcance a ressurreição dentre os mortos. Irmãos, o que Paulo viu, que fez ele largar tudo que ele tinha, ele diz que ele considera como esterco, ele considera como adubo. Por conta do que ele viu em Cristo.
por conta da experiência que ele teve com Cristo, por conta da revelação de quão grande Cristo era, de quão maior Cristo era comparado a todas essas coisas. Agora eu quero te perguntar, o que você considera lucro, conquista e bênção hoje? O que nós consideramos lucro, conquistas, bênçãos hoje? Seus dons, seus talentos, suas habilidades, a faculdade que você tanto se orgulha de fazer, a empresa que você está construindo, a promoção no trabalho que você tanto busca, a realização de um sonho pessoal, uma casa, um carro, o reconhecimento na sua área. Não, Mateus, eu quero morar fora do Brasil. O que é a sua ambição de vida hoje? O que é o seu foco para dizer, esse é o ápice da minha vida? Se você parasse agora para anotar, ou você já até faz isso, você é uma pessoa que sonha, que planeja, que escreve os seus sonhos e sua visão, qual seria o ápice da sua vida? O meu ápice é, aos 40 anos, ter a minha casa, o meu carro, a minha família, os meus filhos, ter um dinheiro guardado, não depender da previdência, mas poder ter o dinheirinho guardado e construir isso. Tá, e o dia que você vai conquistar isso? O que vai acontecer dali para frente? Será como um cachorro que corre atrás de um carro e quando o carro para, o cachorro não sabe mais o que fazer quando alcançou o carro? Quando você alcançar o ápice da sua vida, a sua maior ambição, o seu maior sonho, o seu maior desejo, tá, e dali para frente, o que você vai fazer? Vou desfrutar, ok? Louvável. Não estou falando que é errado, irmão. Você tem que conquistar tudo isso e eu creio que Deus pode te dar tudo isso e é bênção de Deus, amém? A questão é, para quê? Por quê? Como? Qual o objetivo das suas ambições? Qual o objetivo da sua busca? Qual o objetivo dos nossos maiores desejos e do maior anseio do nosso coração nessa terra? Tudo isso é louvável, irmão, mas é o meio, não é o fim. O fim é Cristo. O fim é usar tudo isso, todos os dons, todos os talentos, toda a habilidade que Deus te deu, todo o dinheiro, toda a influência, todo o tempo, toda a energia emocional, sabedoria que Deus te deu, para o cumprimento do propósito final, que é a nova Jerusalém que vai descer do céu e se tornar um com a terra, que é o tabernáculo de Deus habitando no meio de nós. De forma prática, você aplica isso aonde? Na igreja, na comunidade, no discipulado. O que nós devemos fazer com as bênçãos que Deus nos dá? Para que ela não seja uma distração. Se hoje você ganhasse 3,5 milhões de reais, o que aconteceria na sua vida? Mudaria alguma coisa? Pode ser mentiroso, lógico que mudaria. Não mudaria nada. Vai mudar, com certeza. 3,5 milhões de reais. Nossa, eu vou abençoar a igreja. Eu sei que vai, mas a sua vida também vai mudar. Vai mudar muita coisa. 3,5 milhões de reais muda a sua vida hoje ou não? Não, se eu levantar a mão, eu vou achar que eu sou ambicioso. Vai mudar sim, eu sei que vai. 3,5 milhões de reais na vida de todo mundo aqui mudaria muita coisa. Ia causar um impacto de uma mudança tremenda. Uma mudança assim que a sua vida nunca mais ia ser a mesma. Agora vamos lá. O quilo do ouro hoje ele está em aproximadamente 350 mil reais. 10 barras de ouro é esses 3,5 milhões. 10 barras de ouro, se a gente empilhar, dá mais ou menos o tamanho dessa caixa aqui. Agora pega, esses 3,5 milhões que iam mudar o resto da sua vida e de muita gente que está ao seu redor, se a gente transformar isso em barras de ouro, ia dar mais ou menos o tamanho daquela caixa ali. Ou menos, talvez, aproximadamente. Agora vai comigo lá para Apocalipse, onde a Bíblia diz que as ruas serão de ouro. É um paralelepípedo da Nova Jerusalém, esses 3,5 milhões que ia mudar a sua vida. O que é a grandeza da Nova Jerusalém que nós tanto esperamos, comparada a 3,5 milhões de reais, que ia mudar a sua vida e a vida de todo mundo que está ao seu redor? Não estou falando que você não deve buscar isso. Se você deseja isso, que isso seja para o cumprimento do propósito de Deus. Que é trazer essa Nova Jerusalém, que é discipular vidas, que é abençoar a igreja, que é servir, que é amar, que é investir no reino. O que eu estou querendo dizer é, você tem consciência de que quando Deus te abençoar, essa bênção ela não vai te distrair, mas ela tem que ser uma ferramenta para você cumprir o que Deus prometeu para a sua vida, para as pessoas que estão ao seu redor, para a sua família, para a sua célula, para os seus pais, para os seus filhos, para os seus irmãos. Então, qual que é a dinâmica? Deus me abençoa. Aí eu vou pegar essa bênção e vou colocar na balança. Pega, sabe aquela balança de 2 pesos, 2 medidas?
Coloca de um lado aqui a bênção. Coloca do outro lado a superioridade de Cristo e a Nova Jerusalém. O que vai pesar mais? Deus, isso aqui não é nada comparado ao que o Senhor tem para mim na Nova Jerusalém. Então eu vou pegar tudo isso que o Senhor me deu. E eu entendo que isso perde o valor. Mas mesmo perdendo o valor, vai ter um fim. Vai ter um propósito. Porque veja, Paulo, ele considera tudo como perda. Mas depois ele diz que aquilo é adubo. Aquilo lá é esterco. Esterco, adubo, você coloca numa árvore para ela crescer mais forte. Você coloca numa árvore para ela receber mais nutrientes, crescer saudável. Não é isso que você faz com adubo com esterco? Então tudo que Paulo pegou, ele considerou pequeno, mínimo, mas ainda assim deu um propósito daquilo. Eu vou colocar nessa videira aqui, para que essa videira verdadeira cresça de uma forma forte, cresça de uma forma viva, tenha galhos, os ramos que somos nós, cresçam de forma mais saudável, para que haja mais fruto nessa árvore que é a igreja. Amém? Então tudo o que Deus te dá, que te abençoe. A hora que você compara com a grandiosidade de Cristo, isso perde valor. Mas mesmo perdendo o valor, você vai colocar na terra, para ser adubado e para crescer a vida da igreja, para abençoar a vida da igreja, para que a igreja possa ter mais frutos. Irmãos, é como Pedro. Pedro, na sua maior necessidade, sem pescar nada a noite inteira, Jesus entra no barco, acontece o milagre, a prosperidade é tanta, a bênção é tanta, que eles precisam chamar outros barcos para conter a quantidade de peixes. A bênção mudou a vida de Pedro ali ou não? Ia mudar o destino de Pedro, o futuro de Pedro na sua companhia de pesca ou não? Aí quando ele chega na beira da praia, Pedro, foi grande a pesca, né? Agora larga tudo e vem pescar homens comigo. Vem ser pescador de homens. Pedro foi abençoado. Mas quando ele se deparou com o Cristo, aquela bênção perdeu todo o valor. Ele, nossa, mas calma aí, isso aqui de peixe, se eu vender, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo outro, mas e se eu ficar aqui? Essa bênção que ele me deu é tanto peixe que isso aqui vai mudar minha família. Vai mudar a nossa companhia de pesca inteira. Dá para comprar barco, dá para fazer aquilo, dá para ampliar. Não. Ele olhou para Cristo. E a bênção que ele recebeu da pesca, ele deixou de lado e seguiu a Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Esse é o primeiro ponto. A bênção, ela pode ser uma distração, mas ela também pode ser uma ferramenta para o cumprimento do propósito. E o segundo ponto é o sofrimento. Então nós temos aqui coisas opostas. De um lado a bênção, o conforto, a prosperidade, ela pode te atrapalhar, mas ela pode ser uma ferramenta. E agora no outro extremo nós também temos o sofrimento. Da mesma forma que a bênção, ela não pode te mover, porque no dia que não tem bênção, ela te para. Agora o sofrimento, ele também não pode te parar quando você estiver em movimento. O sofrimento, ele faz parte da vida. E o sofrimento, ele pode ser uma distração, como ele também pode ser uma ferramenta para o cumprimento do propósito de Deus na sua vida. Abra Hebreus capítulo 11, o mesmo capítulo de Hebreus. O mesmo capítulo que nós descrevemos tantas bênçãos que os patriarcas e profetas receberam, o mesmo capítulo vai levar isso para outro extremo. E o que o capítulo vai dizer? Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de zombarias e açoites. Sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada. Andaram como peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras. Passaram por necessidade. Foram afligidos e maltratados. Então, o mesmo texto que exalta o testemunho de grandes homens de Deus que viveram milagres sobrenaturais e diz que eles ainda não alcançaram a promessa, coloca esses outros homens, ou até mesmo os mesmos homens que sofreram. E diz que eles também estão aguardando superior promessa. E a Bíblia diz que o mundo não era digno deles. O mundo não foi digno de receber esses homens. Irmão, preste atenção numa coisa, o problema ele não pode te parar. Amém? Os problemas, eles não podem parar a nossa vida. Eles não podem parar o propósito de Deus sobre nós. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Você vai resolver o problema, amém? E sabe qual vai ser a sua recompensa quando você resolver um problema?
A recompensa de resolver problemas é ter novos problemas. Estou parecendo um pregador desmotivacional. Mas tudo bem. Nossa, Mateus, isso não é de Deus não, isso não é bíblico. Claro que é bíblico. Vamos lá para a Bíblia. Vamos pegar ali, Israel, Jacó, passa por uma fome. Aí você tem José no Egito, para resolver o problema da fome, traz todo mundo para o Egito, resolveu o problema. Depois disso aconteceu um novo problema, viraram escravos. Novo problema, viraram escravos. Qual que é a solução? Vamos libertar o povo. Libertou o povo, qual que é o novo problema? Deserto. Estava no deserto, passaram por tudo aquilo, qual que é a solução? Vamos para a terra prometida. Ah, mas tem um problema na terra prometida, tem gigantes. Qual que é a solução? Vamos guerrear e vamos vencer os gigantes. Acabaram com os gigantes, entraram na terra. Novo problema, tem os vizinhos agora. Agora tem que ficar lutando com os vizinhos. Vamos resolver o problema, vamos colocar juiz na terra. Colocou juiz. Resolveu o problema dos inimigos? Resolveu. Mas agora tem um novo problema, o povo está inconstante. Vamos resolver o problema da inconstância. Vamos colocar um rei. Coloca um rei. Resolveu o problema? Resolveu. Criou outro. O rei não era segundo o coração de Deus. Vamos trocar de rei. Trocou de rei, mais guerra para Davi. Resolveu as guerras? Davi se acomodou, pecou. Problema. Solução, arrependimento. Davi se arrependeu, glória a Deus. Problema, a família dele virou um desastre. Vamos resolver o problema, vamos passar agora para Salomão. Salomão assumiu. Bênção, prosperidade. Novo problema. Salomão pirou o cabeção, foi lá, na hora de passar para o seu filho, a família era desestabilizada, dividiu o reino. Você consegue ver como a Bíblia inteira, soluciona um problema, começa outro, soluciona um problema, começa outro. Irmão, se você não quer problema, vai para a eternidade, pede para Deus te levar. Vamos ser sinceros, a vida ela é feita com problemas, amém? Quem aqui tem problema? Glória a Deus pela sua vida. Cada problema que você faz, só que você percebe que a cada problema que o povo de Israel passava, ele ia crescendo em prosperidade, ele ia se aproximando do cumprimento do propósito de Deus, que culminou em Cristo Jesus manifesto em carne. Amém? Então, cada problema que você vê, ele vai te levar para mais perto do seu propósito. A não ser que você comece, o que eu vou fazer agora com esse problema? Não posso mais discipular, não posso mais fazer isso, não posso mais fazer aquilo outro, minha vida vai parar porque eu estou com um problema. Irmão, se você esperar parar os problemas da sua vida para cumprir o propósito de Deus, você nunca vai cumprir o propósito de Deus. Porque o problema, ele faz parte do processo. E muitas pessoas elas falam, eu não vou discipular, Mateus, porque eu estou cheio de problema. Mateus, eu não vou liderar uma célula porque eu estou cheio de problema. Não posso abrir a minha casa para ser anfitrião porque eu estou cheio de problema. Não, Mateus, olha, eu não posso ser líder kids, eu não posso cuidar das crianças porque está acontecendo isso na minha vida, eu estou com esse problema. Depois que eu resolver os meus problemas, aí a gente conversa. Então você nunca vai conversar para ser um líder, para servir no reino de Deus, para fazer a obra de Deus, porque o problema nunca vai passar. Eles vão mudar. Amém? E quando você resolver esse problema, você vai crescer em maturidade, você vai crescer em experiência, você vai crescer em fé, você vai crescer em testemunho, para ajudar outras pessoas que passaram por aquele mesmo problema depois. O problema é uma ferramenta nas mãos de Deus, para te fazer você crescer, para aumentar a sua fé, para despertar o seu coração para o propósito dele. Pessoal que, eu não sou tão... Na verdade, eu não sou nada de academia, essas coisas. Mas o pessoal que é atleta, você já percebeu que, por exemplo, quando você está correndo, você está lá com sangue quente, você está fazendo exercício, se você se machuca, na maioria das vezes, lógico, dependendo do machucado, né? Você só percebe depois que o corpo esfria, que você para, que você relaxa. Então você está lá, na atividade, fez um corte, machucado, torceu o pé, alguma coisa assim. Enquanto você está correndo, você não sente a dor. Você só começa a prestar atenção nas suas feridas quando você para de correr. E nós começamos lendo o versículo aqui, que nós estamos correndo para um alvo. Nós estamos correndo em direção do Senhor. E quando você começa a sentir a dor, é a hora que você começa a se distrair. Que você tira os seus olhos do foco. E que você coloca os seus olhos em si mesmo. Não, mas olha como está doendo, Jesus. Olha como está doendo, Jesus. Olha essa ferida. Aí o Jesus ressurreto vem e mostra o buraco aqui na mão dele. Eu suportei, eu venci o mundo. Tem de bom ânimo. Então, irmão, não se canse. Gálatas 6:9 não precisa abrir, diz, não se canse de fazer o bem, porque no devido momento você vai colher. Gálatas 6 está falando disso. Plante, semeie, porque aquilo que você semear você vai colher. Porque Deus ele não se zomba do Senhor, ninguém se escarnece do Senhor.
Se você plantar na carne, você vai colher destruição. Se você plantar no espírito, você vai colher vida. Então não se canse, não se canse, não se canse de fazer o bem. Irmão, receba isso como uma palavra profética para a sua vida agora. Não se canse, não se canse de fazer o bem. Não se canse de semear, não se canse de cumprir o que Deus tem para você. Porque no devido momento você vai colher. Hebreus 12, que é a conclusão de todo esse capítulo 11 que nós lemos, Paulo ele diz que é o versículo que nós começamos, rodeado por uma tão grande nuvem de testemunhas. Quais são essas testemunhas? É o testemunho de todos esses heróis que nós falamos atrás. Então, porque você tem uma consciência que esses homens passaram por isso, e eles nem tinham um Espírito Santo habitando dentro deles, e eles venceram, quanto mais nós que temos o Espírito Santo habitando em nós, como não vamos suportar a dor, como não vamos suportar o sofrimento, como não vamos virar essa situação e cumprir o que Deus tem para nós. Então não se canse de fazer o bem, não pare de correr, porque o dia que você parar vai doer, e no dia que doer você vai se distrair. Mateus, mas mesmo correndo já está doendo, então não pare. Porque nós temos um prêmio, uma cidade celestial para alcançar, nós somos peregrinos dessa terra, nós não somos daqui, irmãos. Olha o que Paulo vai dizer em 2 Coríntios 4, de 16 ao 18. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário. O que é o contrário de não desanimar? É ficar cada vez mais animado. E como que é ficar cada vez mais animado? O nosso homem exterior se desgaste, o nosso homem interior se renova dia após dia. Então aqui fora está doendo, aqui fora eu estou com medo, aqui fora eu estou sentindo a dor, aqui fora eu estou sentindo a decepção, aqui fora eu estou sentindo a traição, aqui fora eu estou sentindo tudo. Mas aqui dentro eu estou sendo renovado, porque eu não vivo pelo que eu vejo, mas eu vivo pelo que eu creio, como nós cantamos aqui. E Paulo continua, nosso homem interior se renova dia a dia, porque a leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para aquelas que não se veem, porque as que olhamos são temporais, mas as que não vemos são eternas. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Lembra da balança que você coloca a bênção de um lado e a superioridade de Cristo do outro? Agora, tira a bênção da balança e coloca os seus BOs, coloca os seus problemas, coloca a sua dor, coloca o seu sofrimento e veja quem vai pesar mais. Se é a superioridade de Cristo ou se são essas leves e momentâneas tribulações. Paulo pegou tudo que ele passou. O que Paulo passou? Açoite, apedrejamento, tentativas de assassinato, fome, sede, frio, solidão. Foi picado por uma cobra venenosa. Tudo isso, naufrágios, não sei se eu falei aqui. Eu vou nem me arriscar aqui se alguém já naufragou, já foi picado por uma cobra e quase morreu. Isso aí é mais fácil que um naufrágio, né? Levou açoite, não sei. Paulo pegou tudo isso, colocou numa caixinha que ele chama de leve e momentânea tribulação. Sabe por que é leve? Porque a balança pesa mais diante da glória de Cristo. E sabe por que é momentânea? Porque a eternidade dura muito mais do que o tempo do seu sofrimento nessa terra. Irmãos, eu não estou aqui para diminuir a sua dor. Eu não estou aqui para diminuir e não levar em conta o que você sente, o que você passa. Todos nós passamos por grandes desertos, por grandes vales, por grande momento de prova mesmo em nossas vidas. Eu não estou aqui para desqualificar isso e diminuir o que você sente, o que você passa. Eu estou aqui para aumentar e fazer você enxergar quão grande é o Cristo que vai te sustentar no meio dessa tribulação. E de como vale a pena você passar por isso e não desistir, não se cansar e cruzar essa linha ao ponto de você conseguir enxergar isso que você passa como leve e momentânea tribulação e não como grande e longa tribulação. Estou aqui para te alertar. Que nem a bênção, nem o problema pode te impedir de buscar algo maior. A Nova Jerusalém. Lembre-se, irmão, se você fosse esperar passar os seus problemas, você nunca ia servir a Deus. Mas então, como não me embriagar com as bênçãos? E nem me sufocar com a tribulação? Se o ministério de louvor puder subir, por gentileza. Eu não quero me estender muito, eu quero orar com você. Nós vamos ter um tempo de oração, de adoração. Como que eu enxergo? Como que eu faço para não me distrair com a tribulação? Como não permitir que a tribulação me pare e nem
ficar embriagado com as bênçãos. Como? Olha para cá, presta atenção. Irmão, saiba, existe uma recompensa eterna. Existe uma promessa superior a qualquer promessa que você vai receber nessa vida. E essa promessa é para os verdadeiros discípulos. Mais uma pergunta. Paulo, quando ele foi chamado, caiu do cavalo. O chamado dele é assim: Paulo, vem cá, que você vai ser a prova de como alguém pode sofrer por mim. Normalmente a pessoa recebe um chamado. Deus vai te usar, você vai ser um grande pastor, você vai ser um grande homem de Deus, você vai ser um grande empresário, você vai ser isso, vai ser aquilo. O chamado de Paulo: vem que eu vou te ensinar como é que sofre pelo meu nome. Se Deus virasse para você e falasse assim: olha, vem me servir, mas até o último dia da sua vida você não vai receber nada em troca. Você não vai receber uma bênção material, pelo contrário, você só vai sofrer o resto da sua vida inteira. Não que isso vai acontecer, amém, irmão? Eu creio que Deus ele quer te abençoar. Mas se ele virasse para você e falasse isso, escolhesse para você ser um vaso que ia sofrer nessa terra, você ia aceitar? O que você viu de eternidade ia te convencer ao ponto de você falar: Deus, eu não quero nada dessa terra. Não importa qual vai ser a consequência de viver nessa terra. Eu vou viver buscando algo que é da terra vindoura. Do céu, da Nova Jerusalém, que vai se estabelecer nessa terra. Se você chegasse no fim da sua vida perdendo todas as conquistas que você conquistou, você ainda assim estaria disposto a trilhar esse caminho? Ou você ia amaldiçoar Deus e pedir para morrer? Mais uma vez, eu estou conjecturando aqui, não estou falando que estou te chamando para ser uma pessoa que vai passar a vida inteira sofrendo. Não é isso que eu quero dizer. Irmãos, o que esses heróis da fé, que foram, nós lemos vários textos aqui chamando-os de peregrinos, vislumbraram do reino vindouro, que os fizeram ter essa postura de entrega. O que esses homens viram? Que eles largaram tudo dessa vida por algo maior. Eu quero terminar aqui com 3, 4 versículos. E nós vamos adorar, nós só vamos adorar. E nessa adoração, irmão, você vai, se você está distraído por conta das bênçãos, você vai entregar tudo isso diante do Senhor. E se você está distraído por conta do sofrimento, também você vai entregar tudo isso diante do Senhor. E os nossos olhos vão se voltar mais uma vez com um foco maior para a sublimidade de Cristo. Amém? Se quiser, já pode ir. 4 versículos. Filipenses 3. Pode ficar de pé, irmãos. E eu quero dar 4 direções práticas de como nós não perdemos o foco. Primeiro, olhe fixamente para a verdadeira pátria. Filipenses 3, 12, 14, e depois no 20, Paulo diz assim: não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo pelo qual também fui conquistado por Cristo. Irmãos, não julgo que eu já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço: esquecendo-me das coisas que para trás fico, avanço para as que estão adiante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Versículo 20 ele diz: pois a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o Salvador, o qual transformará o corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo o seu poder, em qual subordina todas as coisas. Paulo ele diz que ele fixa os seus olhos naquilo eterno. E nós vamos orar aqui para que o Senhor te traga revelação e clareza daquilo que é eterno, para que você possa olhar para aquilo que é eterno. 1 Coríntios 9, 23 diz que se a nossa recompensa é eterna, precisamos nos dedicar mais do que um ímpio se dedica por uma recompensa passageira. Resumindo, esse texto ele vai dizer que um atleta, ele sacrifica o seu corpo, a sua dieta, o seu tempo, ele sacrifica tudo por um prêmio que é passageiro. Ele esmurra o ar por um prêmio passageiro. Quanto mais nós não devemos nos disciplinar e nos posicionar por um prêmio que é eterno. 2 Timóteo 2, do 3 ao 5 diz: participe do meu sofrimento como um bom soldado de Cristo. Nenhum soldado em serviço se envolve com as coisas dessa terra. Irmão, não se apegue às coisas dessa vida. Você é um soldado em guerra. E por último, deseje esse reino vindouro. Hebreus 11, versículo 16 e 36 diz: mas agora todos esses homens que nós ouvimos falar aqui, eles desejam uma pátria superior, isso é celestial.
Por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porque Ele lhe preparou uma cidade, e o mundo não era digno deles. Imagine você chegar diante do Senhor e falar: pode entrar para o reino, porque o mundo não te merecia. Você viveu como um servo bom e fiel, não olhando para as coisas dessa terra, mas olhando para aquilo que é eterno. O meu convite para você nessa manhã, irmãos, sabe a balança que nós falamos aqui? Tem duas balanças aqui hoje. Nas duas balanças, de um lado está a sublimidade e a grandeza de Cristo, a grandeza dessa nova Jerusalém que vai descer. E do outro lado, talvez você esteja aqui precisando colocar as suas bênçãos, as promessas que tomou o seu coração aqui hoje. E o outro apelo para você é que talvez nessa balança você precise colocar o sofrimento que está te travando, está te parando. Mas o que eu posso te dizer, irmão, é que Cristo, Ele é suficiente. Ele é suficiente para poder te abençoar sem você perder o seu coração. E Ele é suficiente para sarar a sua dor e te preparar para o próximo problema que vai aparecer. Mas Ele não vai te deixar só. Feche seus olhos.